Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Paz seja com todos nós. Vamos nos levantar em reverência à palavra do nosso Paizinho amado, desse Pai que zela por nós filhos, que nos ama, que deu a sua vida por nós, amém? Pega a tua espada, abre ela no livro de Hebreus, quem não trouxe, acompanha na televisão. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, verso 1. A palavra do Senhor nos diz: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Antigamente, Deus, ele falava através de profetas, mas quando Jesus Cristo veio, ele próprio nos falou. E ele nos deixou aquilo que é mais puro e mais verdadeiro, que é a sua palavra. Porque a maior revelação do Pai está aqui. Se nós quisermos educar os nossos filhos, aqui está como educar. Se a gente quiser saber como administrar a nossa casa, nosso esposo, esposa, aqui está. Se a gente quiser saber como adquirir, ou o que comprar, tudo está aqui. É um manual de instruções para a nossa vida. Que Jesus possa conduzir a tua vida e que todos os dias tu possa ler e meditar nessa palavra, porque a palavra nos fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que você possa se aprofundar nas palavras do Pai e que você possa se entregar a Ele, ao Deus vivo, ao Deus que ama, ao Deus que te ama, porque Ele não morreu naquela cruz só por mim, Ele morreu por todos nós, todos pecadores, mas Ele morreu. Ele não morreu por um grupo seletista, não. Ele morreu por todos. Muitos o julgaram, muitos o criticaram, muitos o humilharam, e mesmo assim, Ele entregou a sua vida por nós. Amém? Feche os teus olhos nessa noite. Pai amado, em nome santo de Jesus, nós chegamos à tua presença, Pai, para te louvar, para te exaltar, para engrandecer, Paizinho, o teu santo nome. És bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar, Pai. Toma a direção, Senhor, da nossa vida. Toma a direção, ó Pai, desse culto. Ministra, Pai, a tua unção, Pai amado. Espírito Santo, derrama, Pai, o teu poder e a tua glória, Pai, sobre o teu povo. Reaviva, Pai, aquele que precisa, Pai. Renova quem precisa ser renovado, Pai. Restaura, Senhor, quem tem que ser restaurado, Pai amado. Cura, Senhor, aquele que necessita de uma cura, Pai. E aquele, Pai amado, que entrou triste aqui nessa noite, aquele, Pai amado, que entrou com alguma depressão, alguma angústia, Pai, alguma dor que aflige o seu coração, Pai, que nessa noite possa sair daqui curado e restaurado, Pai, que possa sair daqui transformado por Ti, ó Deus. Que nós possamos nos entregar na Tua presença, que nós possamos, Pai amado, nos entregar, Pai. Que essa uma hora de culto seja para a honra e glória do Teu santo nome, seja para a honra e glória, Pai. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e não existe outro igual a Ti, Pai. Não existe outro Deus, Pai amado, e nunca haverá, Senhor. É por isso, Pai, que nós Te entregamos esse culto. Nós Te entregamos, ó Pai amado, a vida de todos aqueles que estão aqui na Tua casa, que vieram Te adorar, aqueles que estão nas suas casas, Pai, assistindo esse culto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado, vem com a Tua glória, Senhor, e
toca em todos, Pai. Derrama, Senhor, o teu sangue precioso, Pai amado. Reveste, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, ó Pai amado. E a Ti, Senhor, nós entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Aplaudam o Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Vamos estar adorando a Deus, então. Em nome de Jesus. Amém? Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Glória a Deus. Vamos seguir adorando a Deus também. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, confia ao Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, diz que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim
revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Confia ao Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade, Pai, Sei que a tua fidelidade leva a minha vida, Senhor, muito mais além, Pai, do que tu possa imaginar. Oh, Espírito Santo, sei que nada, Senhor, que eu não posso negar, Pai amado. E os teus olhos sobre mim Me enche. da tua paz. Oh, Espírito Santo, te enche da tua paz essa noite. Oh, Pai amado, começa a manifestar, Pai. Começa a derramar. Derrama, Pai, a tua paz e o teu amor, Pai amado. Derrama, Pai, a tua paz. Tua fidelidade, Oh, Espírito a Santo, vida mais além começa a te entregar. que eu posso. E começa a dizer, Pai, eu não posso imaginar o que tu podes fazer nessa noite comigo, Pai. Não posso negar. Oh, Os aleluia. olhos sobre mim Me me enche. enchem da tua paz. Tua paz, Senhor, me enchem da tua paz. Oh, Espírito Santo, começa a manifestar, Pai, começa a derramar, Pai amado. Começa a manifestar, Pai, o teu poder e a tua glória, Pai, nessa noite. Oh, que haja um derramar, Pai. Que haja um derramar da tua glória, que haja um derramar do teu Espírito. Manifesta, Pai, o teu agir no nosso meio. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
as tuas mãos, igreja. Erga as tuas mãos, igreja. Começa a dizer a Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Abra o teu coração, A Ele a glória, erga as tuas mãos aos céus. a Ele a glória, E adore a Ele. a Ele a glória, Convide o Espírito de Deus para que toque na sua vida, sempre. Amém. porque nele creio. Isso. Porque dele por ele, Diga. para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Então declara agora com toda a tua fé. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez, eu quero ouvir a igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aplauda e glorifica ao Senhor. É digno de honra, glória, louvor e adoração. Amém? Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém? Dá uma cutucadinha em quem está do teu lado, vê se está acordado. Boa noite a todos, paz seja convosco. Glória a Deus. Um dia abençoado, uma noite abençoada. Vai estarmos reunidos na casa de Deus, vai estarmos buscando a face do nosso Senhor, num dia especial onde nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus. Amém, amados? Eu quero convidar você para que pegue a sua Bíblia e abra ela comigo num versículo muito difícil de se encontrar. É um versículo que a maioria das pessoas não acha na Bíblia. Mateus. O livro já é difícil. Capítulo é o 6. E o versículo 33. É um versículo quase que desconhecido. Amém? Ou a igreja sabe o que diz este versículo? Todos conseguiram achar? A palavra de Deus, ela nos diz assim: Nós buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quantos de nós já ouvimos este versículo? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Convido você a fechar os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento. Abrimos, Pai, o nosso coração e nos rendemos e nos entregamos nas Tuas mãos.
E te agradecemos, Pai, porque até esse dia, até esse momento, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem nos protegido. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, com a nossa casa, com a nossa família. E obrigado, Senhor, principalmente por este momento de podermos estar reunidos na Tua casa, na Tua gloriosa presença, Senhor, para glorificar o Teu nome, para Te adorar, Senhor. Então, Tu tens liberdade neste lugar para manifestar, Senhor, o Teu reino. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para tocar nas nossas vidas, tocar no nosso coração e fazer com que a Tua vontade se cumpra sobre nós. Eis aqui, Senhor, o Teu povo. Ministra e fala através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode tomar teu assento. Eu tenho um pouquinho de problema de audição. Então, se eu perguntar e você não responder, eu vou ter que perguntar de novo. Às vezes eu posso não ter escutado. Mas, talvez você já tenha ouvido falar esse versículo, e é um versículo muito conhecido, principalmente para quem frequenta uma igreja, talvez um dos versículos mais conhecidos, mais citados dentro de uma igreja. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a pergunta que nós temos que parar para fazer por um instante é: o que é o reino de Deus? Eu não sei se de repente você já parou para pensar nisso. O que seria o reino de Deus na nossa vida? O que seria o reino de Deus em nós? O porquê buscar este reino? Só que para que a gente saiba o que é uma coisa, primeiro nós precisamos descobrir o que não é. Então assim vai ficar mais fácil. É a mesma coisa que se eu chegar num lugar e saber a diferença entre um carro que é diesel e o outro que é gasolina. Então eu vou saber o que é e o que não é. Porque se eu chegar num lugar e eu disser assim, eu quero comprar um carro a gasolina, e o Diego me oferece um a diesel, se eu não souber o que é, eu vou me dar mal, não é? Então, para que eu entenda isso, eu preciso então descobrir pela palavra de Deus o que não é o reino de Deus. Porque às vezes nós ouvimos essa palavra e entendemos que o reino de Deus é algumas coisas. Só que às vezes aquilo que nós entendemos não é o que a palavra nos ensina. Então eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia e abrir ela no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Este versículo ele vai nos dar uma direção. Esse versículo ele vai nos dar a direção segundo aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, ela nos orienta referente ao que não é o reino de Deus, para que a gente possa não se enganar. A palavra ela nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito. Então eu quero que você entenda uma coisa: todos nós precisamos comer e todos nós precisamos beber, certo? Quem é que consegue ficar mais de uma semana sem comer e beber? Ninguém. Por quê? A medicina nos diz que 3 dias sem água os rins começam a parar. Nosso corpo entra em colapso e nós vemos a óbito. A alimentação é um pouco mais, nós conseguimos aguentar um pouco mais, porque o nosso corpo ele vai tirando de nós mesmos, e aí tem alguém que trabalha na área do movimento que vai saber explicar melhor do que eu. E ele vai aguentar um pouco mais. Mas todos nós sabemos que a alimentação, o alimento, ele é importante para o nosso corpo. Assim como a água é importante para o nosso corpo. Só que o que a palavra de Deus ela nos diz, que mesmo o alimento sendo importante, mesmo a água sendo importante, isso não é o reino de Deus. Nós precisamos da água e do alimento para viver nessa terra. Nós precisamos da água e do alimento para sobrevivermos, porque sem ele nós morreríamos. E às vezes nós achamos que isso é tudo. Às vezes nós achamos que se eu tiver o que comer, se eu tiver o que beber, eu já tenho tudo de Deus. E na realidade isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Na realidade o reino de Deus ele tem a ver com justiça, com paz e com alegria no Espírito. E aí se eu parasse um pouco para pensar, mas então o que seria isso? O que seria essa justiça? Justiça é andar no caminho certo, é fazer a coisa certa. Jesus Cristo ele nos ensinou, eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu quiser abrir a minha boca e falar que sou cristão, e quiser viver em justiça, eu preciso seguir o que Cristo me ensinou.
Da mesma maneira como ele vai dizer, na segunda coisa que ele diz assim, e o reino de Deus é paz. E a pergunta que eu faço para você é, quem não precisa de paz? Em meio a um mundo caótico que nós estamos vivendo, em meio a uma pandemia que nós estamos passando, e muitas vezes nós pensamos, quando que isso vai ter fim? Quando que nós vamos parar de ver pessoas morrer? E muitas vezes por isso, por essa questão do fica em casa, te isola, te encerra dentro do teu lar, não sai, não faz nada. Hoje, os cientistas descobriram a questão da síndrome do isolamento. Eu vi uma pesquisa semana passada a respeito sobre isso. E sabe quem são as pessoas que mais estão sendo afetadas com esta síndrome do isolamento? As crianças. Sabe por quê? Porque os pais saem para trabalhar, mas os filhos ficam encerrados em casa. E para quem tem filho sabe como é que é. Criança gosta de sair, gosta de correr, gosta de brincar, vai para o colégio, tem os amiguinhos, gosta de jogar futebol, gosta de fazer as suas artes. É ou não é? Só que aí num certo momento, as crianças do dia para a noite, elas tiveram que se isolar dentro da sua casa. E hoje nós vemos uma geração de crianças que estão sofrendo com isso. E essas crianças muitas vezes não têm tido paz. Muitas vezes os pais não conseguem ter paz. E pasmem, hoje, o remédio que mais se vende em farmácia para criança, que subiu a venda em torno de 70% a 80% da venda do consumo para a criança, é ansiolítico para as crianças. Porque os pais não sabem o que fazer com os filhos em casa e o que fazem? Vamos dar um remedinho para acalmar. Antes eles podiam sair, podiam brincar, podiam correr. E hoje tem que ficar encerrado. E aí a palavra ela nos diz que o reino de Deus é justiça, mas é também paz. E um dia Jesus Cristo ele nos disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos... E quantos de nós precisamos de alívio? Quantos de nós já olhamos para a nossa vida ou estamos passando por um momento, por uma situação aonde tudo o que nós queremos é 1 minuto de paz? Aonde tudo o que nós estamos querendo é um momento de sossego, sem briga, sem estresse, de paz. Às vezes isso para algumas pessoas é algo tranquilo, mas para quem está passando por uma luta, por uma dificuldade, tu ter 1 dia de paz é ouro. E a palavra de Deus ela vem e nos diz: o reino de Deus é justiça e paz. E a terceira coisa que ela nos diz, que a palavra ela nos diz, alegria no Espírito. Então eu quero dizer para você que essa alegria não é uma alegria que nós buscamos em coisas. Não é uma alegria onde nós buscamos em coisas carnais ou em coisas passageiras. Porque eu posso ir numa lancheria e comer aquele mega X que me dá aquela alegria. Nossa, coisa bem boa. Quem gosta de comer X aqui? Lázaro, levanta as 2 mãos, faz favor. Tem uns que gostam mais, então nós temos que entender isso. É uma alegria, viu? Tem outro que já se denunciou. É uma alegria ou não é? Aquele X. Às vezes a gente compra um carro novo, uma roupa nova, e aí dá aquela. Só que essa alegria é uma alegria passageira. E muitas vezes nós vemos pessoas que, em busca de uma alegria passageira, acabam perdendo a sua vida num vício. Acabam perdendo a sua vida numa bebida, numa droga, ou por falta de alegria, cometem suicídio. Porque as coisas deste mundo, elas sim nos dão alegria, mas essa alegria ela vem e passa. A alegria que Paulo está nos descrevendo, aqui ele diz que é uma alegria no Espírito. Então não é uma alegria passageira, é uma alegria eterna que vem de Deus. É uma paz eterna que vem de Deus. É uma justiça eterna que vem de Deus. Então quando nós começamos a olhar para isso, nós começamos a perceber então que o reino de Deus, como ele disse, não tem nada a ver com comida, não tem nada a ver com bebida, mas tem a ver com as coisas relacionadas a Deus. Só que o que eu quero que você entenda uma coisa, o reino de Deus, ele já foi estabelecido aqui na terra. Sabe quando? Quando Cristo nasceu
e viveu aqui no nosso meio, quando ele aqui teve o seu ministério, quando ele aqui, por nos amar, ele vai para uma cruz, ele morre por nós, ele se entrega por mim e por você. Então ali o reino de Deus ele se estabelece, ali o reino de Deus inicia. Só que eu quero que você entenda uma coisa, e aí se você quiser me acompanhar, Lucas capítulo 13, versículo 18. Ele vai nos contar uma pequena parábola, e você com certeza também já conhece. Às vezes a gente fica pensando, a palavra de Deus parece que se repete, ou às vezes é nós que não nos lembramos. Ela vai nos dizer no versículo 18 de Lucas 13, e dizia: a que é semelhante o reino de Deus? A que compararei? Você já parou para pensar com o que nós podemos comparar o reino de Deus? Pois Jesus Cristo, ele nos disse, é semelhante ao grão de mostarda. E o interessante é que o grão de mostarda é a menor semente que existe. Mas preste atenção que ele vai dizer, é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta, cresceu e fez-se uma grande árvore, e os seus ramos se aninharam às aves do céu. O reino de Deus ele iniciou com Cristo implantando aqui na terra. Só que o reino de Deus ele aumenta, ele se expande quando eu e você recebemos a Cristo na nossa vida como nosso Senhor, como nosso Salvador, e passamos a viver como cristãos. Não é quando eu falo que eu conheço Deus, não é quando eu falo que eu aceito, não, é quando eu vivo o que a palavra me ensina. Porque muitas vezes nós conhecemos, muitas vezes nós sabemos muita coisa, o difícil é nós colocarmos em prática. Muitas vezes nós sabemos o que é certo e não fizemos o contrário. A palavra de Deus é a mesma coisa, não adianta eu conhecer a Bíblia, não adianta eu conhecer ela de capa a capa, mas se eu não viver o que está nela. Então a palavra ela vai dizer que o reino de Deus é isso, é semelhante a um grão de mostarda, que foi lançado sozinho, numa terra, mas que morreu, germinou, cresceu e se tornou uma grande árvore. Cristo, ele morreu para nascer nos nossos corações, para que hoje eu e você tivéssemos esperança, para que hoje eu e você pudéssemos olhar para tudo que o mundo está passando e pudéssemos encontrar paz em Cristo. Não paz numa placa, não paz numa pessoa, mas paz em Cristo. E é isso que a palavra ela nos oferece, é isso que Cristo veio nos ensinar. Só que entenda uma coisa, quando Cristo ele morre por nós na cruz, Cristo ele não morre por coisas. Então agora nós já descobrimos que o reino de Deus não é coisas, comida ou bebida. O reino de Deus, sabe, está relacionado a quê? Sabe por quem Cristo morreu na cruz? Por pessoas. Amém? Cristo não morreu por comida, Cristo não morreu por bebida, Cristo não morreu por animais, Cristo não morreu por dinheiro, não, Cristo morreu por pessoas. Porque quem precisa de salvação são pessoas. Cristo disse, eu não vim julgar este mundo, eu vim para salvar. Ele veio para nos dar uma opção de irmos para o céu, que se chama Jesus. Ele veio para nos mostrar o caminho certo. Então quando nós começamos a olhar para isso, nós começamos a ver que o reino de Deus, ele cresce à medida que nós nos alicerçamos na palavra. Quando nós começamos a entender e começamos a viver o que Cristo nos ensina, nós começamos a colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e o reino de Deus ele vai crescendo. Só que entenda que se o reino de Deus é por pessoas, Cristo morreu por pessoas, então nós temos uma missão. Nós temos uma missão de ganhar pessoas, de ensinar pessoas, de cuidar pessoas. Então quando nós vamos olhando, e aí se você retornar lá para Mateus capítulo 6, mas não no versículo 33, vamos voltar um pouquinho nessa história, porque ele vai nos dizer no versículo 33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
Só que a pergunta é, o que será acrescentado na nossa vida quando eu buscar o reino de Deus? O que será acrescentado na minha vida quando eu me preocupar com pessoas? Quando eu colocar em prática o que Cristo nos ensinou, ama ao próximo como a ti. E quando nós olhamos para tudo que nós temos visto, nós temos percebido que está faltando um pouquinho de amor. Tem muito isso aqui sobrando. O dedo da acusação. Mas muitas vezes tem faltado um ombro para que alguém possa dizer assim, eu estou precisando de ajuda. Sem ser julgado, sem ser condenado. E aí a palavra ela vai nos dizer que Ele vai nos acrescentar todas as coisas. E o que seriam essas coisas? Aí eu quero que você, então, Mateus 6:25, vai nos dizer assim: por isso vos digo, não andreis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Nós precisamos de comida? Sim. Nós precisamos de bebida? Sim. Precisamos de roupa? Sim. Mas isso não é o reino. Isso não é a prioridade. Por quê? Porque quando nós buscamos o reino, a Bíblia está nos dizendo que Deus acrescenta. Deus acrescenta tudo aquilo que nós precisamos. Deus acrescenta na nossa vida tudo aquilo que nós temos necessidade. Por isso que Ele vai continuar falando, e Cristo Ele vai dizer ali a partir do versículo 26, sobre as aves do céu. Alguém já viu uma ave do céu plantar uma horta, plantar um pé de laranjeira para que ele tenha a fruta para comer? Alguém já viu uma ave plantar? Plantar um pezinho para ele produzir, eu vou produzir meu próprio alimento? Não, né? E nem por isso as aves morrem de fome. Por quê? A Bíblia nos diz que Deus cuida. Amém? Preste atenção, se a Bíblia está nos dizendo que uma ave, que foi um animal criado por Deus, que não planta, mas que Deus sustenta, que Deus cuida, que Deus provê, a minha pergunta é, você acha que Deus não vai fazer o mesmo por você? Você acha que Deus não pode fazer o mesmo pela tua casa ou pela tua família? Só que às vezes a nossa preocupação se torna o quê? Eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar, eu preciso correr, eu tenho que deixar tudo de lado e o meu foco é só trabalho, trabalho, trabalho. Família, é bom ou não é? Família, é bom ou não é? Cuidado se você dizer que não, Deus pode tirar o que você tem. Porque a Bíblia também nos ensina que aquilo que eu não valorizo, eu perco. Quem é que é casado aqui? Quem é que foi casado por obrigação? Eu também não. Vocês se assustaram, né? Claro que eu fui pedido em casamento, mas não fui obrigado. Seria um convite. Quando nós conhecemos alguém e nós decidimos nos unir a alguém, nós queríamos constituir o que? Uma família. Aí constituiu a família. Aí o sonho da família o que é? Filho. Aí vem o filho. Aí quando vem o filho, quando vem a família, fica aqui de lado, porque eu tenho mais o que fazer. Sabe o que eu estou dizendo? Eu só queria ter. Eu só não quero cuidar. Eu só não quero gastar tempo. Eu só não quero me dedicar. Porque isso dá trabalho. Mulher dá trabalho? Os homens podem falar. Depois qualquer coisa eu oro pelas mulheres para não bater em vocês. Mulher dá trabalho ou não dá? Dá. Dá ou não dá? Homens, concordem comigo, pelo amor de Deus, senão eu apanho sozinho. Mulher dá trabalho ou não dá? Bastante. Mas nós também damos. Bastante. Entende? É uma troca. Mas a pergunta é, você trocaria a tua família por outra? Aprenda a valorizar o que você tem. Aprenda a valorizar a família que Deus te deu. Aprenda a valorizar os filhos que o Senhor te concedeu. Muitas vezes nós vemos casais lutando uma vida inteira para conseguir ter um filho e não pode. E às vezes nós vemos pessoas que têm e deixam de lado. Como se fosse um troféu. Está aqui bonitinho, mas eu vou deixar que os outros cuidem. Que os outros gastem tempo.
Talvez você possa estar pensando, mas o que tem a ver com isso, pastor? Isso não tem nada a ver com o que o senhor está dizendo. O reino de Deus, o senhor está dizendo que não é comida, não é bebida, e agora o senhor está dizendo que eu preciso cuidar da minha família. Sabe por quê? Porque a família é projeto de Deus. E para que eu viva o reino de Deus, a família ela precisa estar incluída. Então ele vai seguir dizendo ali, as aves do céu, eles não fazem nada, mas têm o melhor. Assim como ele vai dizer que quanto ao vestuário, a erva do campo, ela produz a seda, o tecido mais fino, e ele faz uma comparação. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a seda, que hoje existe, mas passa o fogo e amanhã não existe. E muitas vezes nós estamos dando valor para um trapo de pano. A minha pergunta é, o que nós levamos dentro de um caixão? Além de uma roupa. E muitas vezes nem nova é. Às vezes eles pega uma lá que tem lá e vamos mandar essa mesmo. Por quê? Para que gastar com a roupa nova? A pessoa não vai ver. Uma vez eu presenciei uma cena que nunca mais eu esqueci e nunca mais eu vou esquecer. Em vida, os pais não davam o que o filho pedia. Mas o dia que o filho morreu, o dia que o filho se matou, os pais foram numa loja e compraram a melhor roupa. Compraram o relógio mais caro. E vestiram e botaram dentro de um caixão. Um filho de 16 anos de idade. Na época eu tinha 15. E eu fiquei olhando para aquele caixão. E naquele caixão estava um jovem de 16 anos de idade que tinha dado um tiro na cabeça e tinha tirado a própria vida. Muito bem vestido. Com um relógio muito bonito para ser enterrado. Sabe quem era esse jovem? O meu irmão. Que com 16 anos de idade tirou a própria vida. E a melhor roupa que ele vestiu foi aquele que foi enterrado. Cuidado para não valorizar depois que você perdeu. Porque depois botar uma roupa bonita, preparar um túmulo bonito, isso não vale. Porque a pessoa está morta e ela não vai ver mais. E às vezes nós estamos vivendo uma vida de aparência, buscando a comida, a bebida, uma vestimenta, e não estamos valorizando aquilo que Deus está nos dando todos os dias. Da mesma maneira, quando ele vai chegar lá no versículo 34, e ele vai nos dizer assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu. Quem é que tem plano para amanhã? Você tem certeza que vai conseguir cumprir? Eu faço o plano, mas coloco nas mãos. Vá que amanhã eu acorde morto. Eu não acordo. Vocês estão ligados. Quantas vezes nós já fizemos plano, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... E não acontece nada do que nós planejamos. Nada, nada, nada. Aí aquilo que nós não planejamos, o Senhor faz assim, ó. Toma. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim, ó, eu é que acrescento na tua vida. Eu é que cuido da tua vida. O problema é que nós às vezes saímos do rumo e estamos buscando o errado. Queremos que Deus nos dê as demais coisas sem antes buscar o reino. Sem antes buscar o quê? Que é o reino? Pessoas. Sem antes amar. A palavra ela nos diz e deixa muito claro que por se multiplicar a iniquidade, o amor. Só que esse versículo, quando foi dito por Jesus, não era para o mundo. Esse versículo foi dito para a igreja. Porque o mundo, a Bíblia diz, jaz do... Esse versículo foi dito para o povo de Deus. Sabe o que nós temos que parar para pensar? Que tipo de vida com Deus nós temos? Eu apenas me lembro de Deus quando eu preciso. Estou passando por uma luta no meu casamento. Deus me ajuda com essa mulher. Estou passando por uma luta financeira. Deus me dá um dinheirinho aí.
Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Sabe o que nós estamos fazendo? Buscando as demais, ao invés de buscar o reino. E aí muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Sabe por quê? Porque estamos pedindo errado. Então o que nós temos que parar para pensar, por exemplo, quando nós saímos da nossa casa, quando nós vemos a casa de Deus, quando nós vemos a igreja, seja aqui ou seja em qualquer outra igreja que você frequente, a minha pergunta é: o que você vai buscar? O que você quer quando você está na casa de Deus? Simplesmente, fulano, como é que tá? Quanto tempo? Cara, eu sabia ter na igreja, hoje eu vim para te ver. Nós vemos por pessoas? Nós vemos porque, estou com um horáriozinho vago aqui, não tem nada para fazer, não, vou ficar parado em casa, vou para a igreja. Ou eu venho porque eu quero aqui adorar e buscar a presença de Deus. O que é prioridade na nossa vida? Às vezes nós temos várias. A Bíblia me ensina que eu preciso ter uma: buscar o reino de Deus. Quando eu busco o reino de Deus, é muito fácil eu amar o próximo. Quando eu busco o reino de Deus, em primeiro lugar, é muito fácil eu perdoar. E quantas vezes nós vemos pessoas que vivem 10, 20, 30 anos afastadas, porque algo aconteceu e não houve perdão. São irmãos que brigam e nunca mais se falam. São pessoas, pais e filhos, que se afastam e não existe perdão. E tu sabe o que é triste? Como eu já acabei presenciando, como pastor, de tu estar fazendo uma encomendação de um corpo de uma pessoa que morreu, e chegar um filho e se debruçar em cima de um caixão e chorar e pedir perdão e dizer que amava, só que agora é um corpo que está morto, que não ouve, é um corpo que não sente mais o beijo, é um corpo que não sente mais um abraço, e quando teve a oportunidade de fazer isso em vida, não fez. Às vezes nós deixamos para o último aquilo que deveria ser prioridade. Amar, perdoar, se preocupar, gastar tempo com família, tudo isso vai vir de encontro ao reino de Deus. Por isso que Cristo então ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele vai acrescentar. A minha pergunta é: o que você precisa que Deus acrescente na tua vida? Talvez você vai dizer assim: eu preciso um pouco mais de paz no meu lar. Talvez eu preciso que Deus acrescente um casamento que comece a andar nos eixos, porque a coisa está meio como trem desgovernado. Ou talvez eu estou precisando de uma cura. Ou talvez eu estou precisando de um pouco de força para continuar em frente, porque eu não tenho mais vontade de viver. Você quer conquistar tudo isso? Busca o reino de Deus. Não porque você precisa de algo, mas porque você precisa de Deus. Porque você precisa daquele que te fez e que te formou. Como a palavra nos diz que nós fomos criados em imagem e semelhança. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Para vivermos como filhos de Deus. Só que para mim viver, para mim ser filho de Deus, só existe um meio. E a palavra ela vai me dizer que eu preciso receber Jesus Cristo na minha vida. Jesus Cristo precisa ser o meu Senhor e o meu Salvador. A partir desse momento eu me torno filho de Deus. Aí de repente você vai pensar assim: mas pastor, Deus não criou todos? Criou. Então a Bíblia vai nos dizer que nós somos todos criaturas criadas por Deus, não é? Pois é. Só que se nós olharmos na Bíblia, se você quiser me acompanhar, coloca na tela lá João, capítulo 1, versículo 12. Antes de nós orarmos. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém?
Só existe um caminho para nós nos tornarmos filhos de Deus, através de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de em pé. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante. E talvez olhando para dentro de nós, talvez olhando um pouco para a nossa vida, talvez olhando um pouco para aquilo que nós estamos vivendo ou para aquilo que nós estamos passando, que nós possamos olhar e entender eu estou verdadeiramente buscando o reino? Eu estou verdadeiramente buscando a presença de Deus? Eu estou verdadeiramente buscando ao Senhor, porque eu entendo que eu preciso dEle, que Ele me fez, Ele me criou, e que se eu buscar a Ele, as demais coisas Ele vai trazer na minha vida. Eu não vou precisar sair no correr atrás de nada. O Senhor, Ele vai se encaminhar de trazer até mim. Mas para isso eu preciso colocar o reino de Deus como prioridade na minha vida. Para isso eu vou precisar buscar o reino de Deus como prioridade na minha vida. Por isso que eu convido você. E a Sara? Então agilize. Começa a puxar. Abra a tua boca e comece a falar com Deus neste momento. E comece a convidar o Espírito de Deus para que esteja neste momento ministrando ao teu coração, para que o Espírito Santo neste momento esteja ministrando sobre a tua vida. Que você possa neste momento fazer uma pequena reflexão da sua vida e entender se você realmente tem buscado o reino de Deus como prioridade na tua vida. Às vezes nós nos perdemos, buscamos tantas coisas e esquecemos do principal, esquecemos daquilo que nós precisamos, que é buscar a Deus, que é buscar o Senhor de todo o nosso coração. Então se coloque diante dele, igreja. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. A tua presença, Senhor. Tua presença. Vai adorando a Ele, igreja. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Se você puder erguer suas mãos. Santo Espírito, és bem-vindo Convide Ele. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro
meu Deus, por cada vida. Eu coloco, Senhor, a vida, Senhor, de cada pessoa que aqui está. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja neste momento, despertando cada coração, para que te busque, para que busque o Teu reino, para que adore a Tua presença, para que ame ao próximo como a si mesmo, para que haja perdão, para que haja arrependimento, para que haja restauração. Cura, Senhor, os lares. Entra, Senhor, nas famílias. Quando nós buscamos a presença de Deus, igreja, quando nós buscamos o reino de Deus na nossa casa, com a nossa família, quando o reino de Deus se faz presente no nosso lar, é um pedacinho do céu aqui na terra. Então que você possa neste momento orar para que a tua casa seja um pedacinho do céu, para que a tua família faça parte deste reino, para que a justiça, para que a paz, para que a alegria venha sobre você, venha sobre a tua família, para que o amor de Deus ele venha te envolver, para que o amor de Cristo que foi demonstrado naquela cruz possa te limpar, possa te restaurar, possa te trazer de volta para o caminho. Talvez um dia você se perdeu, talvez um dia você se afastou deste caminho, mas o Senhor te convida a andar com Ele, a buscar o reino junto com Ele e a viver para Ele. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, ministra, Pai, a tua graça e a tua unção. Traga, Senhor, a cura para aquele que está enfermo. Liberte, meu Deus, aquele que é cativo. Restaura, Senhor, a saúde. Restaura a paz, restaura a alegria. Restaura o teu reino, Senhor, nessas vidas. Restaura o teu reino, Pai, nestes lares. E manifesta, Pai, a tua vontade, Senhor. Diga comigo assim: Senhor, manifesta o teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. E glorifica a Deus em nome de Jesus. Que você possa buscar este reino de Deus. Que você possa buscar a face do Senhor, a presença de Deus todos os dias. Não quando vem uma luta ou quando vem um problema, mas sempre. Amém? Amém? Glória a Deus. Amados, como parte do nosso culto, eu quero convidar você a pegar nas suas mãos, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Vamos estar neste momento dizimando, ofertando, com alegria no nosso coração. Também quem está no seu lar pode estar fazendo pelo Pix da igreja. Então, se coloque diante do Senhor, erga suas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, apresentando, Senhor, a Ti o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa fidelidade, Senhor, a nossa semente que semeamos, Pai, numa terra boa e fértil. E pedimos, Pai, que em nome de Jesus Cristo, Tu venha, Senhor, manifestar, Senhor, a Tua graça, Pai, sobre todos, abençoando, Pai, a vida do dizimista, abençoando, Senhor, a vida do ofertante, ministrando, Senhor, a Tua bênção sobre todos. Assim oramos, Deus, e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amado, se você vai dizimar, ofertar, saia do seu lugar com alegria no seu coração. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade.